Bom dia, eu sou a Natália Souza do Super Poderosas e você está sintonizado no TV do Super Poderosas no Instagram. Hoje com o neurologista Saulo Nader, que participou do nosso programa falando sobre um tema que eu esqueci. Mentira, sobre memória. Um tema tão interessante que vocês mandaram muitas perguntas. A memória dela tá precisando de reparo, viu? Vamos ter que apertar alguns parafusinhos ali dentro. E o Dr. Saulo vai esclarecê-las agora, aquelas perguntas que vocês mandaram durante o programa que a gente não conseguiu refazer por causa do tempo apertado, agora vai dar. Doutor, a Selma de Bofete, estado de São Paulo, ela diz o seguinte: considero ter uma boa memória, mas não consigo me lembrar da minha infância. Lembro de coisas referentes a outras pessoas, mas da minha não. Será que foi um trauma, bloqueio? Porque ela diz que perdeu a mãe muito cedo. Pode ter uma relação? É normal, não é normal? Duas coisas, né? Pode ser que seu tônus atencional, seu foco de concentração não era tão bom na infância, então você não conseguiu jogar essa biografia, essa lembrança para sua memória a longo prazo e ela está perdida para sempre, ou realmente existem situações que são bloqueios psicológicos, né? Quando a gente sofre traumas, perdas, coisas dolorosas, um período da vida pode ficar meio nebuloso, meio esquecido e muitas vezes, né, com trabalho terapêutico, se você tiver interesse, você consegue resgatar algumas dessas lembranças, tá? Se for do seu interesse, se isso faz alguma diferença na sua vida hoje. Então fica aí a dica para a Selma de Bofete. A Giovana de Salles, ela fala sobre Salles Oliveira, tem 35 anos e ela fez uma pergunta, doutor, que muitas pessoas fizeram também, muitas mulheres, dizendo que depois da segunda filha ela notou que tem tido muitas falhas na memória, esquecimentos recorrentes, e ela pergunta, isso tem a ver com hormônios relacionados à gravidez? Muitas mulheres relatando isso, que depois da primeira gestação ou da segunda gestação começou a ter lapsos de memória. Tem relação? Total correlação, tá? Aquela memória que eu comentei, né, as funções executivas, a memória de processamento, ela fica muito alterada durante o período gestacional e logo após. E aí vem a má notícia, até um ano, tá? Até um ano depois da gestação para a memória voltar ao normal, para voltar na performance que era antes. Então sim, aquele gestorzinho dentro do cérebro, aquela velocidade para processar, para lembrar, para reter, fica um pouco comprometida sim depois da gestação. E aí tem alguma coisa que essas mulheres podem fazer para que esse período não seja tão desgastante, doutor? Dormir bem, jogos, atividade física, tudo aquilo que a gente conversou. E tempo, né? Infelizmente tem que aguardar um pouco toda a questão hormonal voltar no lugar, o corpo, a fisiologia se restaurar, para a memória também voltar a ficar 100% como era antes. Falando em hormônio, tem uma outra pergunta aqui da... Ixi, não colocou o nome, mas o DDD é 74, final do telefone 9173. Bom dia, tenho uma pergunta para o especialista em memória. Queria saber como melhorar a memória quando se tem hipotiroidismo. Eu também tenho hipotiroidismo, mesmo quando controlado, em qualquer caso. Como é que funciona isso, doutor? Muitas doenças metabólicas, elas vão atingir o funcionamento das funções executivas, em especial o hipotireoidismo, é um ótimo exemplo. Por quê? Os hormônios da tireoide, eles controlam o metabolismo como um todo, inclusive o metabolismo do cérebro. Se meu metabolismo está para baixo, se meu metabolismo cerebral não está funcionando da maneira que deveria, eu fico mais identificado, a minha memória sofre. Tratamento da hipotireoidismo. O segredo é tratar o hipotireoidismo. Se você trata o seu hipotireoidismo e na notinha lá no exame de sangue está bem o seu hormônio, não é mais isso que está influenciando na sua memória. Se seu hormônio está para baixo, ou às vezes até para cima, aí sim precisa de um tratamento médico para conseguir utilizar a cognição controlando o hormônio da tireoide. Doutor, uma outra pergunta que chegou muito também no nosso WhatsApp durante o programa é como identificar que os meus lapsos de memória recorrentes diários ou chegou numa frequência ali recorrente está se tornando perigoso, eu preciso realmente procurar um neurologista? Qual que é esse momento? Existem uns red flags, né? Assim, quando os lapsos eles começam a atrapalhar muito a qualidade de vida da pessoa, começam a impactar na autonomia de vida dela, começam a ser muito repetitivos, isso é perigoso. Então, alguns red flags, né? Algumas bandeiras